Olá, vamos então terminar nosso R2 no que diz respeito à reinvenção tecnológica, tratando de questões relacionadas aos sistemas de recuperação. Como não é uma disciplina somente de sistemas, nós vamos abordar o assunto de uma forma bastante superficial, mas tentando identificar, discutir, mencionar alguns aspectos de tecnologia de ponta e que são bastante importantes para a gente imaginar a descoberta dos acervos digitais. Então, quando nós adentramos numa biblioteca, nós adentramos essa biblioteca e ela tem, por si só, no caso dos acervos impressos, uma apresentação do seu mundo, do mundo de informações, do tipo de conhecimento, do universo informacional que as suas estantes ampliam. Isso é inerente ao acervo impresso, à disposição temática dos acervos nas estantes das bibliotecas com acervos impressos. De uma certa forma, ao entrar em um espaço, a biblioteca, a partir da sua organização física, ela possibilita um contato e uma compreensão do tipo de conhecimento que aquele acervo possibilita. Essa capacidade do espaço de informar sobre o seu acervo, no caso dos acervos eletrônicos, inexiste. Nós precisamos de interfaces, de sistemas que possibilitem o acesso e que dê essa dimensão de descoberta à informação. Considerando a quantidade de documentos disponibilizados nos editores, nos repositórios, todas essas informações eletrônicas, existem inúmeros caminhos possíveis. Alguns deles conhecidos por serem produzidos pelos maiores fornecedores de banco de dados, como Web of Science, Scopus, o próprio Google Acadêmico, PubMed, o portal de periódicos da CAPES, mas que depende da compreensão de que nosso usuário saiba que esses caminhos existem e que esses caminhos podem ser por eles explorados. Então, isso é bastante importante porque não necessariamente o usuário conhece todos os bancos de dados disponíveis para satisfazer as suas necessidades de informação. Mas, acima de tudo, nós temos que ter em mente que esses bancos de dados, eles trazem respostas muito específicas. Geralmente, eles indexam um tipo específico de material, como artigos de periódicos, por exemplo, ou pré-prints, ou trabalhos acadêmicos, e eles não dão conta de um conjunto amplo de documentos que satisfariam a necessidade de informação do usuário. Então, muitas vezes a gente pensa, bom, o usuário tem acesso ao portal CAPES, mas lá no portal CAPES ele vai ter acesso aos livros que ele precisa, por exemplo, ele vai ter acesso às teses e dissertações que ele necessita. Então, se nós consideramos o processo de recuperação um banco de dados específico e a busca e o resultado para aquela busca, nós vamos considerar dessa forma nosso potencial o potencial da biblioteca de satisfazer a necessidade de informação do usuário. Mas se a gente sai da busca e da recuperação naquele sistema específico, nós vamos começar a olhar a busca por informação desde as características do usuário. E se esse usuário se beneficiaria tendo, além de acesso a artigos e trabalhos acadêmicos, se ele tivesse acesso a livros, por exemplo,
ou anais de eventos, dissertações e teses, auxiliando então este usuário a compreender a sua necessidade de informação e realmente desenvolver sistemas que tentassem o máximo possível integrar informações, mas também integrar de acordo com os recursos que são realmente disponibilizados dentro da comunidade, de acordo com as assinaturas, seja feitas pelo portal CAPES, seja feita pela própria instituição. E nesse sentido, a busca ela não é simplesmente algo de o usuário usar vários bancos de dados, tendo em vista uma busca e uma recuperação de documentos, mas o seu contexto mais amplo em termos dos tipos de documentos disponíveis e de formas importantes de nós possibilitarmos uma busca a partir do que foi publicado nos diferentes tipos de documentos, de aquilo que nós assinamos e trazendo para ele, então, uma recuperação muito vinculada à sua atividade dentro da nossa instituição, com os seus projetos de pesquisa, ensino e extensão. Então, esses documentos que costumam ser amplamente indexados e principalmente artigos de periódicos, eles precisam ser expandidos para livros, livros didáticos, técnicos científicos, de referência, livros que não necessariamente estão em acesso aberto e que a biblioteca fez uma assinatura ou uma aquisição perpétua, livros que são citados nos planos de ensino ou não das disciplinas, e obras de ficção e não ficção. Esses materiais importantes, então, não necessariamente estão disponíveis nesses bancos de dados mais conhecidos dos nossos usuários, e por mais que existam várias portas que abrem esses bancos de dados, não necessariamente eles levam à descoberta desses tipos de materiais. Então, neste sentido, a biblioteca também tem a responsabilidade de construir caminhos importantes para que os usuários tenham acesso a esses tipos de documentos. A gente, na era analógica, trabalhava com os catálogos impressos, os catálogos de fichas tão conhecidos. Depois nós passamos por uma fase bem inicial de automação, onde essas fichas eram transpostas para programas bem simples de computador e que eram utilizados muito localmente. Com o desenvolvimento da tecnologia e a ampliação do movimento de acesso aberto, os catálogos se desenvolvem, mas além deles, os repositórios digitais se desenvolvem e os repositórios institucionais se desenvolvem com uma função, então, do desenvolvimento de instrumentos de recuperação da informação para a comunidade revisar a literatura sobre a literatura técnico-científica, mas também que o repositório desse visibilidade para a produção da própria instituição. E, posteriormente, todos esses sistemas, sejam os catálogos online, as bibliotecas virtuais, os repositórios digitais, passaram a ser integrados em ferramentas que buscam uma recuperação única a partir de um índice centralizado, onde a biblioteca pode, então, fazer a customização da sua busca, enfatizando suas aquisições, suas assinaturas, o que há de acesso aberto, que é de potencial interesse da sua instituição. E, atualmente, nós temos um desenvolvimento bastante significativo dos algoritmos que buscam compreender o perfil, os hábitos, os interesses dos usuários
dando respostas mais adaptadas a esses gostos por eles identificados e muito utilizando sistemas de recomendação e com recursos hoje facilitados pela inteligência artificial. Então, nós temos um conjunto bastante amplo de publicações disponibilizadas nos sites de editores e em repositórios digitais. E nós buscamos também disponibilizar informações das nossas instituições nos repositórios digitais e congregar todos esses documentos para que o usuário, então, tenha acesso às publicações importantes a partir de caminhos que a própria biblioteca desenvolve. Basicamente, a gente tem como componentes do processo de recuperação da informação a cobertura, o conjunto de registros ou documentos que são indexados nas fontes específicas, a forma de indexação ao acesso ao conjunto desses documentos, a necessidade de informação do usuário, a capacidade e a necessidade de conhecimento das linguagens utilizadas pelos sistemas para que essa necessidade seja expressa em uma busca que retorne resultados úteis para o usuário. O próprio resultado, a sequência de itens apresentadas como correspondentes àquela busca realizada no sistema, e depois o resultado, à medida em que os documentos recuperados eles realmente satisfazem a necessidade de informação do nosso usuário. Nessa parte do nosso mapa conceitual da disciplina, nós temos então os sistemas e a indexação, seja ela de texto integral, que hoje em dia é bastante comum com recursos como o do Google Acadêmico, por exemplo, e o próprio Google convencional, ou no nível de metadados, onde a gente, nas bibliotecas, muito tradicionalmente parte registro por registro e elabora nossos próprios metadados, mas cada vez mais podemos utilizar importação de metadados dos próprios fornecedores. No caso dos sistemas de descoberta, não incorporação dos metadados no catálogo, mas habilitação de bases de conhecimento na busca integrada nos sistemas de descoberta. Então, existem inúmeras possibilidades. Não é foco da nossa disciplina trabalhar com a gestão específica de catálogos, mas mesmo assim, nós vamos destacar alguns aspectos que são importantes para a recuperação, considerando a capacidade dos sistemas de propiciar descoberta para os nossos usuários em termos de acervos digitais. Assim, a questão que se coloca é como nós vamos possibilitar essa descoberta e essa exposição de conhecimentos, de fontes de informação que vão ser relevantes para ampliar o universo informacional dos nossos usuários. Então, a gente, de uma certa forma, tem se acostumado com a recuperação e com essa indexação bastante ampla dos documentos a partir do seu texto integral e com uma aplicação de algoritmos, então, que muitas vezes dão visibilidade para certos tipos de materiais, mas excluem outros. Nós somos muito limitados na nossa busca. Frequentemente, quando fazemos uma busca, olhamos apenas os primeiros itens recuperados na página de resultados. Então, se antigamente nós tínhamos o limite das estantes, do que éramos capazes de, num espaço limitado, expor, hoje em dia nós convivemos com a limitação de exposição dada pelos próprios algoritmos.
E isso tem feito com que não só a indexação do texto integral seja valorizada e dentro dos sistemas de recuperação da informação, mas nós estamos vendo um amplo desenvolvimento dos metadados semânticos, está sendo considerado uma estratégia e um recurso fundamental para facilitar a descoberta de acordo com a relevância do material que seria importante para uma necessidade de informação de um usuário com características específicas. Assim, nós temos, de novo, a questão da escassez da informação, excesso de informação. Muito facilmente a gente, numa busca no Google, recupera milhares de registros. E o nosso desafio sempre foi e sempre será o mesmo. Um bom sistema de recuperação é aquele que localiza e valoriza os itens úteis e ele evita a recuperação de documentos inúteis. Mas isso é feito sempre com base não numa busca e nos seus resultados, mas na busca e os seus resultados, considerando a necessidade de informação de uma pessoa e a característica da totalidade dos documentos sobre aquele assunto e que vai corresponder ou não à necessidade de informação daquela pessoa. Mas os nossos sistemas, os nossos metadados, eles são muito descritivos. Eles simplesmente identificam o autor, o título, o editor, e ele funciona muito bem para a recuperação dessas listas, mas funciona de forma bastante limitada, de acordo com essa possibilidade de especificamente atender a uma necessidade de informação dentro de um contexto. Nós temos listas que correspondem a expressões de busca, mas não necessariamente recuperações adaptadas às diferentes necessidades dos nossos usuários. Quando nós olhamos os nossos registros bibliográficos, eles lembram muito a simplicidade da própria indexação na internet, que ela era muito genérica. Essa indexação muito genérica lá do início da internet, ela era uma linguagem simples que conectava documentos, mas ela não qualificava essas conexões. Então, nós sabíamos que diferentes elementos daquela rede estavam conectados, mas a gente não sabia o significado dessas conexões. Eu recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo do What is Linked Data, que há uma explicação muito lúdica, muito significativa da importância, então, do estabelecimento das conexões semânticas entre as informações para possibilitar a descoberta, no caso da explicação é da internet como um todo, e no nosso caso, agora mais adiante, vamos então mostrar as aplicações dos dados linkados para possibilitar a descoberta de acervos virtuais. Então, nosso desafio atual é trabalhar com representação da informação em todas as nossas ferramentas, mas que seja uma representação que amplie a capacidade dos sistemas de possibilitar a descoberta de conhecimento pelo usuário. E tecnologicamente e aplicável à internet como um todo, nós trabalhamos com descobertas que vêm lá do início dos anos 2000, que começam a desenvolver padrões de descrição que favorecem a identificação das relações entre os elementos de uma rede e não só
a capacidade de dizer tal documento está conectado ou não está conectado, mas que tipo de conexões se estabelecem entre os elos de uma rede. E a essa área nós chamamos então de web semântica. Então, aquilo que o computador não compreendia, se criou toda uma estrutura de vocabulários, ontologias, repositórios de dados estruturados que permitissem todas essas ligações a partir de uma sintaxe, que é chamada de RDF, e graças a todos esses recursos, se estabelecem então uma rede de informações sobre os dados, sobre os metadados, e ao invés de apenas informações simples, eu tenho uma descrição bastante detalhada dos elementos da rede, de como eles se conectam, e essa informação então permite que o computador compreenda as relações específicas e, por outro lado, seja capaz de entregar respostas mais qualificadas para as perguntas, para as buscas que um usuário submete ao sistema. Quando eu tenho um sistema que é capaz de estabelecer conexões e qualificar as informações ali contidas, eu começo a ter sistemas que também trazem outras formas de visualização dos resultados de acordo com as buscas. Então, eu não tenho somente as listas, mas eu passo a ter informações destacadas e uma espécie de painéis de informações, porque eu tenho uma possibilidade de extração de informações, porque os meus metadados estão qualificando aqueles dados e aquelas relações entre os dados disponibilizados numa rede de informações. Então, eu vou ter a capacidade de gerar informações sobre os livros, sobre os pesquisadores que também trabalham no mesmo campo, e eu começo então a permitir que o meu usuário consiga com mais facilidade, assim como ele antes adentrava num corredor e ele enxergava as informações disponibilizadas na estante, ele agora, dentro desse universo digital, quando eu tenho um sistema que possibilita a indexação semântica das informações, ele também tem uma exploração desse universo facilitada pelos sistemas, graças ao uso da descrição semântica e da correlação e do enriquecimento dos metadados que eu utilizo nos meus sistemas de recuperação da informação. Por essa razão, nós também precisamos começar a fazer essa transição das nossas descrições, dos nossos dados, de maneira que eles possam estabelecer relações semânticas a partir de dados enriquecidos. Somente dessa forma a gente vai conseguir trabalhar a visibilidade dos dados de livros, bibliotecas, publicações técnico-científicas, no mesmo nível que os áudios e vídeos são disseminados pelas plataformas digitais, entrando em sistemas de recomendação, sistemas de notificação. Estes nossos dados não podem ter o isolamento que é existente hoje, e principalmente nós precisamos facilitar a leitura dessas informações a partir dos diferentes sistemas que constituem o ecossistema da internet. Para a gente fazer isso, então, voltando ao nosso mapa conceitual,
Nós precisamos de uma estrutura semântica para os dados bibliográficos. Esses dados bibliográficos, eles precisam ser enriquecidos, não é só o autor, mas quem foi o autor, em que tempo ele viveu, quais foram as suas cidades, suas universidades, sua atuação de forma mais ampla, às vezes que movimento literário ele fez parte, movimento intelectual ele fez parte, e por serem dados então enriquecidos, precisam ser utilizados vocabulários externos, caso contrário, a biblioteca passaria enriquecendo o dado que seria utilizado ali naquela biblioteca e com um investimento, um recurso muito alto, e, portanto, esse investimento em enriquecimento de dados, ele precisa ser centralizado e ele precisa ser profundamente, radicalmente colaborativo. E por essa razão nós precisamos de um outro formato, porque o formato MARC ele tem uma séria restrição em relação ao enriquecimento de dados e, principalmente, ele não possibilita que essas ligações e essas conexões se estabeleçam entre múltiplos bancos de dados. Então, essa capacidade que nós vemos disseminada nos diferentes sistemas da internet está relacionada com o correlacionamento semântico dos dados, o enriquecimento dos dados, então a gente tem essa forma de apresentação. E aqui no Brasil a gente está um pouco desconectado dessa discussão, mas ela é uma discussão internacional que vem faz bastante tempo, com participação de inúmeras bibliotecas nacionais, com um certo protagonismo importante da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, e a partir disso nós já temos vários vocabulários e várias autoridades já enriquecidas e que passam, então, dentro desses diferentes sistemas de bibliotecas nacionais e com esse novo modelo que vem a substituir o MARC, o BibFrame, mesmo que ele dialogue com o MARC, existem vários conversores, mas nós temos então um editor próprio e que ele é profundamente estruturado para que a gente consiga fazer essas conexões de informações. Então, essa concepção que nós temos hoje em dia, quando nós temos um registro bibliográfico, nós temos em bons sistemas, nós temos também registros de autoridades para qualificar as nossas entradas. É como se nossas entradas elas fossem um único sistema compartilhado, qualificado por todos e, por outro lado, profundamente linkado no meu editor de registro bibliográfico. Então, quando nós temos a adoção de uma estrutura semântica e linkada, aplicada aos registros bibliográficos das bibliotecas, as informações sobre os exemplares disponibilizados para empréstimo, por exemplo, já aparecem no Google, associados às informações que hoje aqui no Brasil aparece exclusivamente para venda. Então, essa é a nossa realidade. É muito complicado imaginar que a pessoa vá, hoje em dia, buscar em sistemas específicos. O que ela espera é que, em suas buscas, com os seus sistemas de preferência, suas redes sociais, o Google ou outros navegadores, que em suas buscas os resultados, os bancos de dados se conectem e eles apareçam, então, na busca com facilidade.
Quando nós fizemos a apresentação da disciplina, nós falamos que a Anna Tzin era uma das nossas referências conceituais e seu conceito fundamental é o de contaminação. Anna Tzin faz uma crítica bastante profunda, bastante significativa da forma como as relações se estabelecem a partir do capitalismo, com competições e muitas vezes uma falsa noção de que sobrevivemos e somos capazes de vivermos isoladamente. E ela contrapõe esse conceito a partir da contaminação. Então, ela diz que, ao invés da gente imaginar sistemas de expansão, de conquista, de indivíduos implacáveis, nós precisamos buscar as histórias que se desenvolvem por meio da contaminação. Nós vamos usar muito esse conceito lá na Biblioteca Educadora, mas ele também nos auxilia a perceber a importância de que nós não devemos imaginar que um sistema de bibliotecas ele vai ser central, hegemônico em relação a outros sistemas. Se nós temos alguma chance de nos fortalecermos, é exatamente a partir da elaboração de sistemas robustos, mas sistemas robustos integrados com todos os outros sistemas existentes, conectados, e desta maneira nós temos alguma chance de, a partir os nossos dados contaminarem outros sistemas e serem contaminados também. Essa é a nossa grande chance de visibilidade na internet e de mostrar esse outro tipo de informação tão importante, mais profundo. Ela não é uma informação rápida, ela é uma informação que precisa ser estudada, que vai levar ao conhecimento. Essa informação com a mesma visibilidade de uma informação rápida e, às vezes, inclusive, de uma desinformação. Dessa forma, se a gente vai tratar de acervos digitais, é muito difícil que a gente imagine um cumprimento de missão efetivo de uma biblioteca com sistemas desconectados dos demais sistemas de uso habitual dos nossos usuários. Além desta necessidade de reestruturação dos nossos padrões de descrição e da utilização de dados semânticos, dados enriquecidos e de sistemas que possibilitem essas conexões, a gente também precisa ter em mente que cada vez mais os usuários utilizam sistemas que o reconhecem, que saibam quais são seus hábitos, quais são as suas preferências. Se nós entramos na Amazon, por exemplo, a Amazon vai encher a nossa tela de livros que nós muitas vezes nunca pesquisamos, mas de livros que têm um grande potencial de terem relação com o nosso interesse. Ela entende se nós somos usuários da Amazon, não precisamos muitas vezes nem comprar, mas pelo simples fato do tipo de busca que a gente faz na Amazon, aquilo já é suficiente para acionar um sistema poderoso de recomendação e poderoso e certeiro, porque ele entende bem, ele dificilmente vai recomendar algo que não tem nada a ver com o gosto de leitura do seu usuário. Então, nós estamos cada vez mais acostumados a gostar muito dos sistemas que nós utilizamos. E nós gostamos muito dos sistemas que utilizamos porque os sistemas nos conhecem. Eu, por exemplo, toda semana eu dou uma olhada sem falhar nas descobertas, por exemplo, que o Spotify me sugere de músicas, e graças a isso eu descobri músicas e grupos, álbuns que nunca imaginei que existissem e que mudaram muito o meu hábito de ouvir música
e me deixam muito feliz com essas descobertas. Os sistemas de gerenciamento que nós utilizamos hoje, eles têm recursos muito distantes dos necessários para possibilitar tanto essa conexão de informações e esse enriquecimento dos dados dos nossos acervos de forma linkada com múltiplos sistemas e que depois se conectam também com múltiplos sistemas na sua visualização na internet, e muito distantes também de chegar à aplicação de algoritmos frequentemente baseados em inteligência artificial e uma quantidade muito grande de dados, que a gente chama Big Data, para essa identificação de padrões de uso e que possibilitem, então, recomendações úteis. O mais próximo, e os nossos sistemas hoje, eles não são muito diferentes daqueles que nós começamos a utilizar no princípio da automação, mas hoje, então, já surgem plataformas que nós chamamos de plataformas de quinta geração, que trabalham com bases de conhecimento, que trabalham com BibFrame, não mais com Mark, e começam, então, a trazer outras possibilidades de integração com sistemas e de compreensão dos hábitos dos usuários. A utilização de um sistema de quinta geração, ela não é simples e ela muito provavelmente, para ser adotada, ela vai depender de uma alteração na forma como nós vemos os nossos sistemas, não como sistemas mais das nossas instituições, mas sistemas utilizados por redes de instituições e que tenham um investimento centralizado, uma otimização de recurso e uma capacidade diferente, então, de atender às necessidades de uma biblioteca individual, mas a partir de uma infraestrutura coletiva. Isso nós vamos, então, apontar como caminho no nosso R3 na Revolução Estratégica. Mas antes disso, a gente ainda vai falar sobre o último aspecto da reinvenção. Até agora tratamos da reinvenção tecnológica e no próximo vídeo vamos falar da reinvenção educadora.